Bom, diretamente aqui de Toyota em Aichiken, no Japão, eu tô aqui para te dizer que você tem um superpoder. E esse superpoder pode fortalecer, melhorar, abençoar muito a vida da tua família, o seu casamento, o relacionamento seu com os seus filhos. Então, se eu fosse você, de verdade, eu ficava sentadinho assistindo esse vídeo até o final, assistindo essa mensagem, recebendo essa mensagem, para que você possa sair daqui com esse superpoder aí ativado, tá bom? Mas antes de falar de superpoder, deixa eu passar uma coisa para você que aqui que é importante, tá bom? Você sabia que não perdoar faz muito mal? Olha isso, não perdoar faz muito mal. Tem várias doenças associadas à falta de perdão, à falta de receber um perdão e à falta de exercer o perdão. Então, você vai ter, através dessa mensagem, a oportunidade de entender o poder do perdão. E você tem esse poder. Então, se você tem alguma dificuldade, ou se você conhece alguém que tem alguma dificuldade com perdão, ou alguém que tem algum problema, que está passando aí dificuldade, entenda, muitos problemas que a gente tem nas nossas vidas têm relacionamento com o perdão ou com a falta do perdão. Então, realmente, se você conhece alguém, né, aqui que mora aqui no Japão também, né, que mora em qualquer lugar do mundo, do Brasil, compartilha, manda esse vídeo, clica no like, comenta, coloca o seu nome, fala de onde você tá falando aí no comentário. A gente vai gostar muito de saber de onde você tá falando, tá bom? Só para te passar alguns detalhes, nós estamos com a igreja Família Debaixo da Graça, né, em fase de implantação aqui na cidade de Toyota, no Japão. Estamos muito felizes, cheios de expectativa por aquilo que Deus vai fazer aqui na cidade de Toyota e também em toda aqui a região. Então, para você saber os nossos horários de culto e como nós estamos nos encontrando, os locais, você vai acessar aí o nosso Instagram, né? @FDGJapan e o nosso Facebook e YouTube. Procura lá, Família Debaixo da Graça Japão, tá bom? Eu sou o pastor Fernando, minha esposa a pastora Edciane Taniyama. A gente tá aqui no Japão, fomos enviados pelos pastores, pastor Igor Ximenes e pastora Lilian Ximenes da igreja Família Debaixo da Graça lá em Castanhal. E também pelos pastores líderes aí do Ministério Família Debaixo da Graça, pastor Josué Gonçalves e pastora Rose. Também, né, que estão aí numa caminhada muito longa, abençoando famílias pelo Brasil inteiro há muitos e muitos anos, tá bom? Se você não conhece o ministério, aproveita, entra, pesquisa, entra no canal do pastor Josué, acessa também lá o Instagram do canal do pastor Igor Ximenes e você vai ter certeza de que você vai estar recebendo uma palavra aqui do coração de Deus, podendo ter uma instrução do coração de Deus para tua vida aqui também agora aqui na cidade de Toyota, no Japão, tá bom? Mas vamos lá para a mensagem, que é o mais importante aqui de hoje, que é esse superpoder que você pode ter, que você pode exercer, que é o poder do perdão, tá? O poder do perdão. E esse poder pode fortalecer a tua família, fortalecer o teu casamento, fortalecer o seu relacionamento com os seus filhos também. Então, você saber usar o perdão, você ser uma pessoa que entende o que é perdão, isso vai mudar completamente a história da tua família, tá bom? Mas vamos primeiro conhecer uma história aqui. É uma história bem legal, que é a história de José. José, que era um filho de muitos irmãos, um dos filhos de Jacó. José, ele tem um sonho onde Deus revela para ele que ele vai governar, que ele vai ser grande. E José conta isso para a família, conta isso para os irmãos. E os irmãos ficam com raiva dele. E é importante você ler lá a Bíblia, lá em Gênesis 37, né? Lê 37 até o 45, vai lendo tudo, vai lendo, que é maravilhoso. Você vai se encantar com essa história que é maravilhosa e é importante você estudar, meditar, entender a história lá escrita também. E aí José, ele é jogado, né? Por inveja, os irmãos pegam José e jogam ele dentro de um poço para morrer. Já pensou o seu próprio irmão, seus irmãos, te jogarem dentro de um poço para você morrer? E é isso que os irmãos deles fazem, né? E aí, dentro do poço ele não morre, mas lá ele é encontrado, ele é capturado, ele é vendido como escravo, ou seja, olha só como começa a ficar ruim a história, né? Porque ele é jogado num poço pelos irmãos, aí lá do poço pegam ele e vendem ele como escravo para um oficial do faraó chamado Potifar. Lá, morando na casa de Potifar, ele tem vários problemas. Depois você pode, né, ler a palavra, ler toda a história, né? E ele se mantém reto, se mantém firme, até que chega um ponto que José,
ele sai daquela condição de fundo do poço, de escravo, né? Ele passa a ser governador, ele passa a ser um alto cargo dentro do Egito. Olha que isso, olha que loucura, né? Ele sai lá do fundo do poço e Deus levanta ele em sabedoria até um nível mais alto ali como governador do Egito. Então você tem ali José como uma figura realmente incrível. E quando chegou um tempo de miséria na terra de Jacó e dos irmãos, Jacó envia, né, os seus filhos para ir para o Egito buscar trigo. Olha isso. E os irmãos de José achavam que ele tinha morrido, achavam que ele tinha levado lá o farelo dentro do poço, que nunca mais iam ver ele. E quando os irmãos de José chegam no Egito, eles se deparam, eles encontram, o José, ele descobre, né, que os irmãos dele estão na cidade, estão ali no Egito. Então José faz toda ali uma situação para poder o poder do perdão. Nós vamos começar por uma história maravilhosa que vale a pena você ler, você estudar. Eu vou passar aqui por cima com poucos detalhes só para que você possa entender o conceito do que eu quero te entregar como mensagem hoje, para que esse vídeo seja rápido também, tá bom? Então lá em Gênesis 37 começa a contar a história de José. José, que é um filho, um dos filhos de Jacó, de muitos irmãos, e ele tem um sonho onde Deus revela para ele que ele vai ser governador, que ele vai governar, que ele vai ser grande e tudo mais, que ele vai ser uma grande liderança. E José conta isso para a família, conta isso para os irmãos. Os irmãos ficam com inveja de José, jogam ele dentro de um poço para ele morrer, né? E lá largam ele. Ele é capturado dentro, ele não morre, mas ele é capturado de dentro desse poço, né? E é vendido como escravo. Olha só, ele tá dentro do poço para morrer, aí pegam ele e vendem ele como escravo. Agora ele virou escravo. Aí ele vira escravo de um camarada chamado Potifar, né? Lá no Egito, que era um oficial do faraó. E lá, quando ele chega lá no Egito, ele começa, tem vários problemas, mas ele começa a crescer em sabedoria, Deus começa a levantar ele, Deus começa a dar instrução para ele, Deus começa a dar sabedoria para ele, e José começa a crescer até que ele chega num alto nível de liderança dentro do Egito. Ele é a segunda maior autoridade do Egito, depois do faraó, e ele tá num grande ápice ali dentro dele, e os irmãos dele, o pai dele, todo mundo achava que ele tinha morrido, né? Mas não, ele estava vivo lá no Egito, e hoje ele era tipo como o governador, ele estava lá num alto nível, né? Dentro do Egito, né? E o que acontece? Chega um tempo de miséria na terra do pai dele, dos irmãos, e todo mundo achava que José tinha já morrido, né? E aí o que acontece? O pai, Jacó, o pai de José, manda os irmãos dele irem ao Egito para buscar trigo, para comprar trigo, para buscar trigo. E nesse tempo, José era a segunda maior autoridade lá no Egito, só que todo mundo achava que ele tinha morrido. E José descobre, ele descobre lá, né, dentro da Bíblia mostra em detalhes, isso é importante você ler, ele descobre que os irmãos estão lá. Aqueles irmãos que jogaram ele no poço, que botaram ele para morrer, e ele descobre isso. E o que José faz? Dá um jeitinho de encontrar com eles, dá um jeitinho de ficar frente a frente com eles, e José se revela para eles. Presta atenção que nesse momento José tem a oportunidade na mão dele. José tinha muito poder, José tinha dinheiro, José podia mandar matar eles, José podia poder fazer o que ele quisesse. Naquele momento José se revela para eles. José fala assim: eu sou irmão de vocês, aquele que vocês jogaram para morrer no poço. Mas eu não tô aqui para me vingar de vocês. Eu tô aqui para exercer, para perdoar vocês. Eu tô aqui para entender que Deus tinha um propósito através de tudo que aconteceu. E ele não faz nada com os irmãos, pelo contrário, dá algumas coisas para eles, eles voltam, depois traz eles para perto e assim segue a vida. Então, José soube exercer o perdão. O que José faz? Ele exerce o perdão. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje.
Eu vou te mostrar aqui 7 lições sobre o perdão. 7 coisas importantes que você tem que entender sobre o perdão. Primeiro, o perdão, ele é um ato e não um sentimento. Muita gente acha que fala assim, Pastor Fernando, eu tenho que perdoar tal pessoa, mas eu não estou sentindo de perdoar aquela pessoa. Eu não tenho um sentimento de perdão. Não é sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é um ato. Você vai lá e perdoa a pessoa. Ponto. Você não precisa sentir nada. Não. Você vai declarar perdão sobre aquela pessoa. Ou se a pessoa te fez alguma coisa, você declara diante de Deus que você perdoa aquela pessoa, você libera perdão para aquela pessoa e pronto, acabou. É uma atitude, não é um sentimento. Então não se engane com isso. Segundo ponto, o perdão ele é unilateral. Tem gente que me fala assim, pastor, mas será que se eu perdoar ele vai me perdoar? Será que ele vai aceitar? Será que se eu pedir perdão para fulano de tal vai aceitar o meu perdão? Ou será, pastor, que se a pessoa me pedir perdão, né, será que eu vou aceitar? Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Perdão é unilateral. Perdão é você que libera perdão. Pastor, eu vou liberar perdão sobre a vida do meu irmão. Ele me fez mal, ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele me fritou, ele me cozinhou, ele me assou, ele falou mal de mim, ele mentiu sobre mim, pastor, mas eu quero perdoar ele, eu vou liberar perdão sobre a vida dele. O que o irmão vai fazer com isso, o problema é dele. Você liberou perdão. Você entende isso? Se você faz algo de errado com uma pessoa, se você mentiu, se você fofocou sobre uma pessoa, se você maltratou uma pessoa, se você roubou, se você fez qualquer coisa errada com uma pessoa, você traiu uma pessoa e você pede perdão pra ela, você fez a sua parte. Você fez o que cabe a você fazer. Se aquela pessoa vai te perdoar ou não, isso não tem nada a ver com você. Isso o que tem a ver com você é o que você pode fazer. E você tem o poder de perdoar e você tem o poder de liberar perdão. Você entendeu isso? Beleza? Então tá anotado. O perdão é unilateral. Detalhe, outra coisa importante sobre o perdão é que o perdão ele começa com uma decisão e termina com uma ação. Não adianta você falar pra mim, pastor, eu quero perdoar. Não, você vai primeiro tomar uma decisão. Você vai perdoar? Quem que você tem que perdoar? Para quem que você tem que liberar perdão? O meu pai me fez mal, a minha mãe me fez mal, meu irmão me jogou no poço, pastor, quando eu era pequeno, né? Meu irmão me jogou no poço, e aí? Agora você vai tomar a decisão de liberar perdão sobre a vida dele. Você vai liberar perdão, entendeu? E a decisão é a primeira decisão, e ela termina como uma ação. Que ação? A ação de ir lá e pedir perdão. A ação de ir lá e liberar perdão. A ação de ir lá e pedir, me perdoa, meu irmão, eu fiz isso, me perdoa. Você entendeu isso? Então começa com uma decisão e termina com uma ação, tá bom? Em Lucas 6,37 diz assim, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Então perdoa, você quer ser perdoado? Perdoe. Se você não quer ser condenado, não condene as pessoas. Se você não quer ser julgado, né? Não julgue as pessoas. Mas como a gente está falando aqui de perdão, então, perdoe. Não fique esperando. Não. Vai você e pede perdão. Perdoe e você será perdoado. Tá certo? O perdão, olha que bacana isso, tá? Se segura na cadeira agora aí que isso aqui é forte, tá? É forte e vai revelar muito do que nós somos, né? O perdão, presta atenção nisso. O perdão só pode ser exercido pelo humilde. O orgulhoso não consegue perdoar. Vou repetir. O perdão só pode ser exercido pelo humilde. O orgulhoso não consegue perdoar. Olha isso, né? Olha isso. Não tem como. O perdão, eu só consigo pedir perdão se eu for humilde, se eu tiver um coração humilde. Porque eu vou estar, presta atenção, muitas vezes para mim poder vou liberar perdão para uma pessoa que me fez mal. Poxa, eu tô certo, a pessoa me fez mal, ela mentiu sobre mim, ela falou mal de mim, ela me roubou, ela me cozinhou, pastor, ela me fritou, ela fez mal para mim, eu tô chorando. Mas mesmo assim, pastor, eu sou humilde o suficiente para liberar perdão para essa pessoa, para não carregar
isso que ela me fez comigo. Não, 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 eu vou liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. O orgulhoso, ele não consegue fazer isso. O orgulhoso, quando ele erra durante o dia, quando ele faz alguma coisa errada, quando ele erra com o filho, quando ele maltrata o filho, quando ele fala grosseiro com a esposa, ele não consegue, ele não tem humildade suficiente, porque ele é orgulhoso, ele não consegue ir lá para a esposa, para o filho, para o colega de trabalho, ele não consegue pedir perdão. Então, perdão, o perdão, ele é um superpoder restrito aos humildes. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você quer descobrir se você é orgulhoso? Pastor, eu não sou orgulhoso. Não, não sou orgulhoso. O orgulho não tá no meu coração, pastor. Será? Será? Quer descobrir se você é orgulhoso? É só você medir a dificuldade que você tem de pedir perdão. Se você é casado, olha bem pra mim. Quantas vezes você dormiu de bumbum um pro outro, de costa um pro outro, porque você não queria pedir perdão. E dormiu de cara emburrada um com o outro, porque não quis pedir perdão. Dessa maneira você mede o quanto você é orgulhoso. Quando você tem dificuldade para pedir perdão, é porque você é orgulhoso. É raiz de orgulho. Falta de humildade. Vamos lá, só dando um recado aqui de novo, né, pessoal? A gente está iniciando o trabalho com a igreja Família Debaixo da Graça aqui no Japão para abençoar realmente aí a sua família. Para você saber os horários de culto e os locais de culto, @FDG no Instagram, Família Debaixo da Graça no Japão, no YouTube e no Facebook. Procura a gente lá para você ver os horários de culto, os locais onde a gente está fazendo. E vem visitar a gente, né? A gente vai ter uma alegria muito grande de te receber. Continuando aqui, essa mensagem maravilhosa que vem direto do coração de Deus para impactar nossas vidas, né? Porque é um tema que muda muita coisa, né? E nos faz repensar muita coisa, né? O perdão, ele é uma super ferramenta, é um super poder, é uma super ferramenta de paz. Quando eu tenho um poder do perdão, eu consigo criar até paz mundial entre governos. Quando um país pede perdão para o outro, isso gera um clima de paz. Quando um pai consegue pedir perdão para o filho, um filho consegue pedir perdão para o pai. Quando uma esposa consegue pedir perdão para o marido, quando o esposo consegue pedir perdão para a esposa, se estabelece um clima de paz. Por quê? A paz, ela vem do perdão. Ela vem do momento que eu peço perdão, então eu derrubo por terra tudo o que está impedindo que eu tenha paz. Então, se eu quero ter paz, o primeiro passo é perdoar ou pedir perdão. O que você precisa fazer? Uma decisão de perdoar, uma decisão que vai gerar uma atitude profética muitas vezes. Por que profética? Por que eu falo isso, né? Porque você vai, eu vou perdoar, tá com raiva, tá brabo com a esposa, tá chateado com a esposa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá bravo. E mesmo assim, você tendo razão, você tá bravo, você vai lá e profeticamente você perdoa, você libera perdão. Deus vai lá e muda tudo dentro do teu coração. Muda o coração dela também. E a mesma coisa vice-versa, com o pai, com o filho, né? É uma atitude profética que pode transformar uma casa. Escuta isso. O perdão é uma ferramenta que pode transformar uma casa em lar. E uma casa é só um lugar onde você mora. Um lar é onde reside uma família. O perdão também tem o poder de gerar reconexão. Com quem que você precisa se reconectar? Quem são as pessoas com quem você perdeu o relacionamento? Quando você consegue pedir perdão, quando você é humilde o suficiente para pedir perdão, quando você é humilde o suficiente para liberar perdão para aquela pessoa, veja bem, você não precisa sentir. Você não precisa estar sentindo vontade de perdoar, você só precisa perdoar, só precisa tomar a decisão e liberar perdão. E quando você libera perdão, existe uma reconexão. Você passa a ter relacionamento com essa pessoa de novo. É igual o casal que estava dormindo de bumbum um pro outro, virado, de costa. Não tem beijinho, não tem nada.
quando um vai lá, quando um decide ser humilde, quando um decide ser sábio, fala assim, não, me perdoa, ou eu te perdoo, aí vira de frente, dá beijinho. Entendeu isso? É simples. É só ser humilde. O perdão tem o poder de gerar reconexão. Em Colossenses 3,13 diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu Deus do céu! Jesus pagou na cruz. Ele nos perdoou. Se ele nos perdoou de toda iniquidade, de todo o pecado, de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos, por que nós não podemos perdoar nossas esposas, nossos maridos, nossos esposos, nossos filhos, nossos pais? É preciso perdoar. É preciso nos sustentar, nos suportar em perdão. E sabe o que acontece? Você vai ter queixa sobre o seu marido. Você vai ter queixa sobre a sua esposa. Você tem muita coisa para reclamar, mas perdoa. Perdoa. Como Deus, como Jesus lhe perdoou também. Tá bom? Vamos orar para orar exatamente sobre esse assunto. Tá bom? Curva a tua cabeça. Se coloca diante de Deus nesse momento para que o Senhor possa te instruir em oração nesse momento. Faz essa oração junto comigo, né? Se você tá aí, fecha os teus olhos, faz essa oração aí na sua casa, onde você está assistindo também, tá bom? Vamos lá. Senhor, primeiramente, muito obrigado pela tua palavra que é viva, forte, eficaz. Obrigado porque o Senhor nos instrui através da palavra da verdade. O Senhor nos instrui através do teu Espírito. Pai, mostra agora para cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, seja aqui no Japão, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, Senhor, mostra para eles, para quem eles têm que liberar perdão, para quem eles têm que pedir perdão, encha eles de coragem, Senhor, encha cada um que está assistindo esse vídeo aqui de coragem, de atitude, de decisão, que eles possam ser humildes, que eles deixem o orgulho de lado e possam se colocar na posição de quem pede perdão, de quem também libera perdão, deixando tudo que ficou para trás, podendo se reconectar novamente com as pessoas, podendo ser um testemunho vivo, podendo ter relacionamento restaurado, podendo ter o casamento restaurado, o relacionamento com os filhos restaurado através do perdão, que é uma ferramenta que o Senhor nos deu. Pai, tantas coisas temos para aprender sobre o perdão. Mas, dentro do que nós estudamos hoje, continua nos instruindo, continua, Senhor, mexendo com a gente, mexendo dentro dos nossos corações, da nossa mente, para que nós possamos ter um entendimento claro de como precisamos agir quando precisamos perdoar alguém. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu ensinamento, te agradecemos pela tua instrução. Continua agindo dentro de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Vamos lá. Igreja, né? Família debaixo da graça no Japão, aqui em Toyotachi. Nós temos uma frase que é muito importante, que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Então vem fazer parte da nossa família. Visite um dos nossos cultos. Entre, vem visitar. Vem participar de um dos nossos cultos, né? Procure, se você está precisando de um conselho, se você está precisando fortalecer a tua família, se você está passando por problemas no seu casamento, com relacionamento com seus filhos, não importa. Ou se você está bem, está feliz, vem também estar com a gente, distribuir dessa alegria, dessa prosperidade sua também. Vem estar com a gente, fazer amizade, caminhar entre irmãos, caminhar e pertencer a essa família. Porque a igreja é muito mais do que um lugar para ir. É uma família para pertencer. Nós estamos no Instagram, @FDGJapan, Facebook, Família Debaixo da Graça Japão, YouTube, Família Debaixo da Graça Japão. Segue lá, comenta, manda, pega o link do YouTube, manda pro pessoal que você conhece, dos grupos aí do Japão, manda para todo mundo pra gente poder divulgar esse trabalho e poder abençoar ainda mais muitas e muitas e muitas e muitas famílias. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, de tranquilidade, de sabedoria e que você possa exercer o poder do perdão.
Até mais.